Antes de começarmos com essas notícias quentes sobre o Cruzeiro, já quero pedir para você que está acompanhando não perder nenhum detalhe dos bastidores do Cabuloso. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os corredores da Toca da Raposa de um jeito que ninguém imaginava. A informação que chega é bombástica e vai deixar o torcedor na expectativa até o último segundo, porque envolve disputa direta com um rival histórico e um nome de peso que pode desembarcar em Belo Horizonte. Prepare-se, porque o clima vai esquentar e muita coisa pode acontecer nas próximas horas. Agora, vamos mergulhar nessa história surpreendente. A verdade é que os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo e não é à toa. O mercado de transferências está prestes a se fechar de vez, restando apenas algumas poucas brechas para que os clubes consigam reforçar seus elencos com jogadores livres. E é exatamente nesse cenário que surge uma corrida intensa contra o tempo, uma disputa que promete mexer profundamente com os planos de pelo menos dois gigantes do futebol nacional. O torcedor cruzeirense já começa a sentir no coração aquela mistura de ansiedade e esperança, porque sabe que, quando se fala em grandes contratações, o Cabuloso não entra para brincar. Mas antes de revelar exatamente o nome que está movimentando os bastidores, é preciso entender a atmosfera que se criou ao redor dessa negociação. Não estamos falando de um jogador qualquer, nem de uma oportunidade comum de mercado. O que está em jogo agora é um atleta de renome internacional, com passagem por clubes históricos da Europa e experiência em ligas de alto nível. Esse cenário por si só já seria suficiente para agitar a torcida, mas o detalhe que realmente transforma essa história em algo explosivo é a presença de um rival direto do Cruzeiro na disputa. E não é qualquer rival, é alguém que costuma travar batalhas intensas com o Cabuloso dentro e fora de campo. E é exatamente aqui que começa o ponto central dessa história. O São Paulo, depois de ter fracassado na tentativa de contratar Marcos Leonardo, do Al Hilal, voltou suas atenções para o atacante espanhol Paco Alcácer, que atualmente está sem clube. E é justamente nesse mesmo terreno que o Cruzeiro também entrou com força, disposto a brigar de igual para garantir um reforço de peso para Leonardo Jardim. Ou seja, estamos diante de uma verdadeira queda de braço no mercado, com dois gigantes históricos do futebol brasileiro disputando o mesmo jogador, em um embate que pode ter repercussões muito maiores do que se imagina. Paco Alcácer não é apenas um nome famoso, é um atacante de qualidade comprovada, com passagens marcantes pelo Barcelona, Borussia Dortmund e Vila Real, além de já ter defendido a seleção espanhola. Trata-se de um camisa 9 que sabe se posicionar, tem faro de gol e pode entregar aquilo que falta tanto ao São Paulo quanto ao Cruzeiro, um definidor capaz de mudar o rumo de uma partida com apenas uma bola na rede. E se tem algo que o torcedor do Cruzeiro tem sentido falta em algumas partidas é justamente de uma referência ofensiva que possa decidir os jogos mais duros do Brasileirão, especialmente diante de adversários que se fecham e dificultam as ações ofensivas. O detalhe mais instigante dessa disputa é que, enquanto São Paulo ainda não formalizou de maneira oficial uma proposta pelo jogador, o Cruzeiro já observa a situação de perto e prepara terreno para entrar com mais força, caso surja a brecha perfeita. Pedro Lourenço tem deixado claro que não abre mão de reforçar o elenco com nomes de impacto sempre que possível, e Paco Alcácer se encaixa exatamente nesse perfil. O custo de contratação, por se tratar de um atleta livre no mercado, seria relativamente baixo em comparação a outras operações, embora os salários e bônus possam ser um desafio a ser administrado. A torcida cruzeirense, como sempre, já se movimenta com intensidade nas redes sociais, pedindo que a diretoria faça um esforço extra para trazer o atacante. Muitos enxergam a oportunidade como única, afinal não é todo dia que surge a chance de contar com um jogador desse calibre, ainda mais em um momento da temporada onde o mercado já está praticamente fechado. Além disso, há um elemento emocional muito forte envolvido. A ideia de vencer o São Paulo nessa disputa e trazer Alcácer para a Toca da Raposa seria vista como um recado poderoso de que o Cruzeiro está pronto para jogar de igual para igual com qualquer adversário dentro e fora de campo. Dentro da Toca, Leonardo Jardim observa o cenário com atenção. O treinador português sabe que precisa de mais opções ofensivas para conseguir variar o sistema tático e encontrar soluções diante de jogos mais amarrados. Até agora, a equipe tem mostrado solidez defensiva e muita disciplina tática, mas falta um artilheiro com pedigree internacional que possa decidir campeonatos. Para Jardim, ter um atacante como Alcácer à disposição seria um salto de qualidade imediato, dando ao time uma nova arma e aumentando o leque de possibilidades no setor ofensivo. O curioso é que, apesar de toda a empolgação em torno do nome de Alcácer, o São Paulo ainda não demonstrou a mesma pressa que a torcida exige. Isso abre uma janela de oportunidade que o Cruzeiro pode explorar com inteligência. Afinal, no futebol, quem age primeiro geralmente tem mais chances de fechar um negócio desse porte. E se o Cabuloso conseguir se adiantar, pode acabar surpreendendo o mercado e colocando o tricolor em uma situação complicada,
vendo um alvo de desejo ir parar exatamente nas mãos de um rival. No cenário financeiro, a contratação de Alcácer pode até ser viável, já que o clube mineiro vem conseguindo equilibrar suas contas e se fortalecer cada vez mais sob a gestão de Pedro Lourenço. O investidor sabe que trazer um jogador de impacto não é apenas uma questão de reforçar o elenco, mas também de marketing, engajamento e fortalecimento da marca Cruzeiro, que voltaria a estampar manchetes internacionais. A chegada de um nome desse calibre poderia atrair patrocinadores, aumentar a venda de camisas e ainda criar um efeito psicológico positivo no elenco. Enquanto isso, o Brasileirão segue sendo a prioridade imediata do Cruzeiro, que sabe que cada ponto conquistado pode fazer a diferença na reta final da temporada. A briga por posições na parte de cima da tabela está acirrada, e ter um jogador decisivo como Alcácer poderia ser justamente a peça que faltava para transformar boas atuações em vitórias mais consistentes. Leonardo Jardim tem feito um trabalho de reconstrução sólida, mas a cereja do bolo pode ser a chegada desse reforço internacional que mudaria totalmente a dinâmica ofensiva da equipe. A cada dia que passa sem uma definição, a ansiedade aumenta. Torcedores do Cruzeiro enchem as redes sociais de comentários pedindo que o clube acelere o processo, enquanto são paulinos pressionam sua diretoria para não perder tempo. O clima é de verdadeira corrida contra o relógio, já que o prazo para inscrever novos jogadores livres no Brasileirão se encerra no dia 12. Até lá, tudo pode acontecer, e qualquer movimento pode mudar completamente o rumo dessa novela. O mais fascinante é perceber como uma única negociação pode mexer com a autoestima e a confiança de uma torcida inteira. Para o Cruzeiro, garantir Alcácer seria mostrar que o clube voltou ao cenário das grandes contratações internacionais, algo que fortalece não apenas o time em campo, mas também a imagem do Cabuloso como uma das maiores forças do futebol brasileiro. E, convenhamos, nada agrada mais ao torcedor do que ver seu clube protagonizando uma disputa desse porte, ainda mais quando envolve um rival tradicional. O São Paulo, por sua vez, tenta se reorganizar depois do baque sofrido com a perda de Marcos Leonardo, e vê em Alcácer uma forma de dar uma resposta rápida à sua torcida. Mas o fato é que a indecisão pode custar caro. Se o Cruzeiro entrar com mais convicção e conseguir mostrar ao jogador que o projeto esportivo e financeiro na Toca da Raposa é mais sólido, a balança pode pender rapidamente para o lado azul. E nesse caso, o tricolor ficaria apenas assistindo a mais uma cartada ousada de Pedro Lourenço. Além disso, há uma questão de adaptação que pode pesar na decisão de Alcácer. Belo Horizonte é uma cidade acolhedora, com tradição de receber bem jogadores estrangeiros, e o ambiente do Cruzeiro poderia ser visto como um terreno fértil para que ele reencontrasse o bom futebol. Sob a orientação de Leonardo Jardim, um técnico europeu acostumado a lidar com atletas de renome, o atacante teria todas as condições de se sentir confortável e rapidamente se integrar ao elenco. Os bastidores da Toca da Raposa já começam a se preparar para qualquer desfecho. Há reuniões agendadas, análises de impacto financeiro e até estudos de marketing para entender como a chegada de Alcácer poderia alavancar a imagem do clube. Isso mostra que, mesmo que ainda não haja nada oficial, o Cruzeiro trabalha de forma estratégica, pronto para agir no momento certo. E quando isso acontecer, a torcida pode esperar uma movimentação à altura do que significa vestir a camisa estrelada. Seja qual for o desfecho, uma coisa já está clara. Essa disputa entre Cruzeiro e São Paulo por Paco Alcácer vai marcar os bastidores do futebol brasileiro nesta temporada. O torcedor cruzeirense acompanha cada detalhe com expectativa e esperança, sabendo que a qualquer momento uma notícia pode mudar totalmente o rumo do time no Campeonato Brasileiro. E se a vitória for confirmada dentro dessa disputa, não restará dúvida de que o Cabuloso segue firme em sua caminhada de volta ao topo. Agora eu quero saber de você, torcedor do Cruzeiro, qual é a sua opinião sobre a possibilidade de Paco Alcácer vestir a camisa estrelada? Você acredita que esse reforço seria o diferencial para o time de Leonardo Jardim no Brasileirão e nas próximas competições? Deixe aqui seu comentário, compartilhe sua expectativa e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque vem muita notícia quente do Cabuloso por aí e você não pode ficar de fora.